Pessoal, qual é a função do planeta Terra? Qual é a função das viagens extracorpóreas, ou seja, a viagem astral? A reencarnação, ela existe? O planeta Terra, o que ele representa no contexto evolutivo reencarnatório dos espíritos? É um tema que eu gosto de conversar com vocês, de bater um papo, de trocar uma ideia. Obrigado aí pela sua audiência. Obrigado, irmão, que vem acompanhando meu canal. Muito obrigado aí pelo seu prestígio. Irmã também. Obrigado pelos likes. A reencarnação, eu até coloquei ali em comunidades uma enquete, né? As pessoas que acreditam na reencarnação, né? Clica lá sim, não acredita, clica lá não. Para a gente entender o que as pessoas pensam. Algumas pessoas ficam na dúvida, mas elas estão nos estudos da vida, né? Do contexto evolutivo aqui na Terra, e as pessoas vão estudando sobre o assunto. Algumas pessoas ficam em dúvidas, outras pessoas não acreditam na reencarnação, outras acreditam, como eu acredito. E eu acredito no sentido que eu acessei só uma vida, me vi fora do corpo uma vez. Eu estava no meu quarto, de repente, apaguei, me vi perante uma guerra, né, que houve no Vietnã. Eu era um soldado, estava sendo perseguido por 4 soldados, caí num poço lá, me metralharam. Tá bom. Para ter um sentido da vida, né? Mas na verdade são memórias que a gente acessa, são memórias espirituais. Muitas vezes essas memórias, elas estão impregnadas, elas estão arquivadas no nosso cérebro espiritual. A gente tem um cérebro espiritual. Por exemplo, eu desencarno aqui, mas eu vou guardar o arquivo desse tempo que eu vivi aqui na Terra. Como eu vivi aqui outros tempos também, então é um arquivo. E muitas vezes com meditação, com desenvolvimento psicológico da espiritualidade, através de leituras de livros, isso ajuda muito, acaba acionando e desencadeando esses processos reencarnatórios que está instalado no nosso HD cerebral e espiritual. Nós temos um HD espiritual, que é o cérebro espiritual. É o HD multidimensional. Então a gente acessa sim, mas a gente consegue acessar esses arquivos através de meditação. Você fazendo dharana, fazendo yoga, né, controlando os seus pensamentos, você acaba entrando num nível superior. Na verdade, o teu espírito mergulha num nível altíssimo evolutivo. Então, vocês vejam que as pessoas que estudam muito a espiritualidade, falam, trabalham, meditam, praticam, e pessoas também que estão também ensinando muito no YouTube. Aliás, um abraço às pessoas que vêm trabalhando no YouTube. Eu prestigio, né, o trabalho. Acho bonito as pessoas que trabalham sérias no YouTube, eu acho muito legal, porque isso faz que a nossa egrégora fique mais forte. Mesmo que eu não te conheça e você não me conheça, irmãozinho, mas nós estamos ligados espiritualmente. Não precisa nem falar, né? De repente a gente tem um processo reencarnatório de vidas, por isso que a gente se dá bem. Às vezes você bate o olho naquele cara, ele bate o olho em mim, e esse cara me faz bem, eu me sinto bem com ele. Quer dizer, isso mexe muito isso tem tudo a ver com karma também. Processos reencarnatórios. Quando você bate o olho naquela pessoa, você se sente bem com aquela pessoa. Ela se sente bem, ela faz questão de estar contigo, ou vice-versa. Quer dizer, porque tem uma sintonia. E também tem uma sintonia espiritual. Tem uma sintonia de vidas passadas, mas carrega uma sintonia de hoje também espiritual. Então por isso que há uma harmonia. Muitas vezes quando você escuta você vai se sentir melhor falando contigo,
conversando numa praça pública, nós dois, ou vice-versa. Quer dizer, essa troca energética precisa mesmo ser estabelecida entre nós, no dia a dia. E o mundo está muito carente de conversa, de bate-papo, de troca de ideias, que isso é muito importante. Hoje as pessoas elas estão muito deprimidas, tomando remédio. Às vezes uma pessoa com 50, 51 anos tomando remédio, dependendo de remédio para dormir. E isso não é o caminho certo. Por mais que os médicos falam, você tem que tomar tal, a pessoa fica ali o resto da vida dependendo de remédio. Às vezes vem de um relacionamento frustrado, de rebaixamento de emprego, de trabalho, de posições, né? Então, eu acho que o caminho é metafísico. É lógico que a pessoa precisa sobreviver, o dinheiro é importante, o dinheiro é energia. Mas hoje o dinheiro está em segundo plano. Hoje o que eu viso mesmo é a metafísica, a espiritualidade. É a espiritualidade. Eu falo as coisas aqui porque está no meu sangue, né? Trabalhar com vocês sobre espiritualidade, sobre meditação aqui no YouTube. Não ganho nada no YouTube, praticamente nada. Então faço porque eu gosto, né? Praticamente já há quase 5 anos trabalhando, né? Então, pessoal, a Terra, ela é uma grande peneira, onde peneira aqui as almas que vêm reencarnando, vêm peneirando aqui. Almas que ainda são difíceis, ainda vêm de reencarnações duríssimas, vem aqui para tentar consertar, não passa pela escolinha, porque a Terra ela é uma escola em que a gente reencarna aqui para atingir o segundo estágio. Aqui é o primeiro estágio, não é nem para vamos pôr pré. A faculdade ela está acima do planeta Terra, a faculdade espiritual, a faculdade das cadeias evolutivas que estão muito além daqui, cadeias essas que a gente pode reencarnar em Marte. Primeiro a gente vai ficar um bom tempo no astral. E reencarnação é obrigatória, Roberto? Eu queria saber, reencarnação, ela não é obrigatória, mas ela segue uma lei cósmica. E é preciso a gente entender isso. Muitos espíritos, até espíritos meus, familiares, espíritos que eu tive no astral, através da viagem astral, estive assim, apalpei, toquei, falei com eles cara a cara, eles falam que não querem descer aqui. Foi até curioso, que o dia que eu estava tão lúcido, subi os muros lá do astral, tinha uns muros lá, primeiro tinha uma porta empenada, eu falei, eu vou abrir essa porta, eu vou empurrar. Aí com meus braços astrais assim, consegui puxar ela para frente, aí abriu. Aí quando fui ver, vi aquele astral lá, vi aquelas casas, uma casa do lado da outra, como se fosse aqui onde nós moramos, né? Nos bairros nossos aqui, e havia muitas casas. Aí eu subi o muro, meu perispírito estava tão flexível, correndo, andando, eu vendo ali tudo luz, e eu falando, e eu pensando assim, olha lá, meu corpo físico está lá no meu quarto. Olha que curioso, meu corpo físico está lá no meu quarto, e eu tendo aqui toda a lucidez que eu estou aqui fora do corpo, estou aqui num vilarejo, num bairro aqui, num bairro astral, para vocês terem ideia. Aí vi um terreno, pulei do outro lado do terreno, vi uma casa até bonita, né? Uma casa até simples, mas bonita. Aí bati palma lá, tô vindo da Terra, turma, tô vindo da Terra, bem lúcido, para eles entenderem, né? E aí uma moça me recebeu com uma flor, ela tipo cabelo franjinha, meio forte, branquinha. E aí chegou os parentes dela, avô, titia, né? Foi o que eu falei já, né? Muitos anos atrás falei dessa experiência. Perguntei para eles se eles queriam, eles me receberam muito bem, né? E perguntei se eles queriam, né, descer, né, voltar para a Terra para reencarnar, tal. E eles eram do Testemunho de Jeová, mas eles achavam que ali era o paraíso, e eu fiquei na minha. Mas eu ouvia-se um canto evangélico muito bonito lá, que é a egrégora deles ali, né? Só que era um bairro comum, tinha rua asfaltada, árvores, crianças soltando pipa, que eram as consciex. E eu perguntei para eles, para um senhor de idade lá, porque ele estava com aquela idade, não estava mais novo, né? É um outro tipo de processo que um dia a gente fala. E eu perguntei se eles queriam reencarnar aqui. O senhor falou, ele mexeu a cabeça, não. A senhorinha de idade também, que eu acho que era a esposa dele, falou também, eu não, reencarnar na Terra não. E aí eu lembrei de muitas coisas, pesquei que talvez aqui a Terra é um plano muito difícil de viver. Foram pessoas que sofreram muito aqui na Terra, desencarnaram, guardaram essas lembranças em seus espíritos. E também pessoas que devem ter sofrido. Aqui a Terra é muito difícil, a burocracia, né?
Aqui, lá os espíritos, eles vivem, não tem muita burocracia como aqui. Apesar que lá em Aruanda, né, lá os espíritos... Então, pessoal, voltando aqui à segunda parte, eles não querem reencarnar. Mas como eu havia dito, devido a várias N coisas, como lá não tem violência, lá não tem brigas, lá eles vivem com a família. E o medo que eu percebi dos espíritos, principalmente eu já vinha alertado as pessoas que o que está acontecendo. As pessoas estão desencarnando, né, os familiares. E aí o que acontece? As pessoas vão desencarnando e aí vai se fazendo uma segunda família que era em terra aqui, que era a primeira. E aí vão desencarnando, aí chega lá, a vovó vai receber o netinho, aí depois vem o titio, e aí se forma uma família, mas fica naquela, digamos, naquele convívio familiar. Só que eles não aceitam a reencarnação, né? Aí vai para ali a evolução. Então, muitas pessoas, eles têm medo de reencarnar porque aquela família vai acabar. Eu sempre falo isso. Acaba, a mamãe reencarna, nunca mais você vai ver tua mãe, porque já reencarnou no outro corpo. Mudou tudo a frequência. Então ela já vai formar uma outra família, olha só. Então por isso que os espíritos não querem reencarnar, porque vai perder aquela família. Vai perder o contato. Você entendeu? Eu entendo esse lado também. Então, mas a reencarnação, ela é um processo evolutivo, pessoal. A gente não pode. Puxa, Roberto, mas eu tenho a minha mãe, eu tenho meu pai. Aí a gente fica um tempo lá, eu desencarno, aí eu vou estar com eles lá. Eles também desencarnaram. Aí a gente fica lá, suponhamos, um século. Porque o espírito é eterno, né? A consciência é eterna, então ela pode ficar o tempo que ela quiser. Aí, se eles reencarnarem, um reencarnou aqui na Terra, acabou tudo. Acabou o ciclo. Mas a gente tem que seguir a evolução, eu sempre falo. Aproveitem os seus familiares de hoje. Tá? Se você tem uma consciência aberta, é preciso aceitar a reencarnação. Porque ela é evolução. Tem espíritos que saem daqui e reencarnam em Marte. Só que primeiramente as pessoas, eu falo pessoas porque o espírito é gente como a gente. Então eu falo, as pessoas que estão lá no astral, elas vão reencarnar, suponhamos que elas ficam um tempo lá, 100, 150 anos, geralmente cronológico, o Rosa Cruz é mais isso que eles estipulam, metafísica. E aí eles reencarnam em Marte. É um outro nível de superioridade. Marte é muito mais avançado que a Terra. Eu não sei se Ramatiz falou que está acima de 1000 anos de evolução acima da Terra, né? Em tecnologia, em espiritualidade. Só que nós estamos retrocedendo a nossa evolução devido ao que a gente vê aí. Por isso que está vindo muitos espíritos de outros planetas, de outras órbitas mais evolutivas, para dar uma ignição na nossa evolução. Espíritos mais, as crianças índigos, né? Isso aí já não é novidade, mas para trazer uma evolução em que esses espíritos vão trazer uma evolução para nós, para a gente ser mais amorosos, vão ser espíritos amorosos. Então isso é muito importante para a nossa própria evolução. Isso é muito importante para a gente entender o processo. A viagem astral, eu sempre falo, ela é um aprimoramento para quem está saindo do corpo. Eu sempre falo, vamos fazer as técnicas, vamos estudar o processo. E as pessoas que vão saindo do corpo, elas vão se adiantando, elas vão evoluindo no plano astral. Elas vão evoluindo metafisicamente. Porque a viagem astral ela é o quê? Ela é um aprimoramento do espírito nas outras dimensões. Ela não é só um processo de curtir, viajar, passear, né?
visitar lá Marte, depois voltar para cá. Na verdade, ela é uma exploração evolutiva do espírito perante aos mundos do cosmos, os mundos internos. Então, sair do corpo é evolução. Ganha pontinho? Claro que ganha. Ganha lucidez? Claro que ganha. Quanto mais você sai do corpo, maior é o nível de lucidez da sua consciência. Maior é o nível de aceleração do teu corpo astral. E à medida que você vai saindo muito do corpo, evoluindo, você passa a mudar de frequência. Mudou a frequência, virou a chavinha, já é corpo mental. Mas para atingir o corpo mental é muita leitura, é muita meditação, é muita dedicação ao processo. O que pode acontecer também? Muitas das vezes você passa por uma frequência muito altíssima. Em vez de você sair em corpo astral, você sai em corpo mental. E aí você já entra numa frequência muito mais sutil, muito mais elevada, né? O corpo mental, ele vai muito mais além do corpo astral. O corpo astral ele vai até um parâmetro, o corpo mental já ultrapassa esse parâmetro, né? Não tem... É interessante, porque o corpo astral ele vale para os mundos astrais. O corpo mental ele vale para os mundos mentais. É um corpo búdico. O corpo mental ele é de corpo búdico, dourado, luminoso. Ele é como se fosse a frequência de uma bola luminosa, é espantoso. E quando a consciência ela está ali aglutinada nesse veículo, ela sente a leveza, ela sente a liberdade, ela sente que ela não está mais presa àquele cárcere privado que é o corpo físico. O corpo físico ele mantém a alma presa aqui, mas no processo das reencarnações. Você vê onde que nós estamos aqui, né? Presos. Nossa consciência está presa a um veículo muito denso que é o corpo físico. Um corpo que não tem capacidade de levitar, um corpo que anda, né? Um corpo que se move, mas que ele representa o processo kármico das consciências aqui. Mas é um corpo que a gente tem que valorizar, porque é ele que está adiantando de uma certa forma a nossa evolução espiritual aqui. O corpo físico ele é muito importante para nós cumprirmos os nossos karmas aqui, a lei kármica. Eu acredito, devido à minha reencarnação, eu acessei uma vez, né? Você vê, eu estava no meu quarto, de repente, já me vi numa dimensão do passado, lucidamente com o meu corpo astral ali andando naquele local. De repente me vi andando numa floresta bonita e um monte de soldado correndo atrás de mim. E eu correndo também, não sabia, eu estava com uma outra roupa. Eu falei, caramba, já mudou tudo, né? A frequência. E assim é o processo da morte, a gente desencarna, já se vê numa outra dimensão, pessoal. Quem sai do corpo, quem faz viagem astral, sempre, uma vez por semana, 2 vezes, não tem importância. Uma vez por mês, está se adiantando, não se preocupe com isso. Não precisa sair do corpo todo dia. Mas você está evoluindo espiritualmente. Então, à medida que você vai saindo do corpo, mais você vai deixando aqui essa veste carnal. Porque vai havendo um desapego do corpo astral, né, da nossa consciência que está ali, incutida no corpo astral, do corpo físico. Chega uma hora que você começa a sair do corpo constantemente. Uma dica que eu vou dar, de suma importância, à medida que você faz uma alimentação bem leve, fica uma noite sem comer, pessoal, ou meio-dia mais ou menos, faz uma refeição até às 6 da tarde, depois você vai dormir umas 11 horas da noite, você sonha, sai do corpo, vai para uma dimensão, volta para o corpo, porque os alimentos seguram o corpo astral. Carne, arroz, feijão, segura, pessoal, segura, porque está fazendo a digestão. O corpo astral é muito sutil, ele é muito sensível, né? Essas químicas, né? Então é importante vocês entenderem aí esse processo, tá? Eu percebi, estômago vazio, você tem
100% de sair do corpo. Estômago cheio, bem na hora de dormir, muito limitado para o corpo astral, muito limitado. E limitado é quando você não come nada, se limita, sai do corpo. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês, lembrando que a Terra, o nosso planeta Terra, é uma grande peneira que vai peneirando as almas que vão reencarnando aqui no nosso sistema planetário. É evolução. E a evolução é o que? A evolução é evolução. É atingir os pináculos cósmicos, saindo dessa dimensão, evoluindo. E é tão bom, né? Eu sempre aconselho a importância que tem da gente ler livros, sim, de pessoas que foram médios seríssimos aqui, médios que trouxeram muitos livros, como Kardecismo, o livro de Urântia também é muito bom, livros de mestres aqui que deixaram aqui, livros fantásticos de autoconhecimento também projetivo, Robert Murray, William Billman e tantos outros aí, livros fantásticos. E livros desencadeiam também, tá? À medida que você está lendo o livro, se for um livro bem ocultista mesmo, bem forte, vai desencadeando sonhos lúcidos, porque os livros desencadeiam sonhos lúcidos e também acabam fazendo que a gente se projete para fora do corpo. Os livros, eles têm uma força no alto nível da projeção astral, tenho certeza disso. Os livros praticamente faz que a gente, quando você está lendo um livro aí na tua sala, no teu quarto, o seu criado do mundo tem um livro ali, você, vou ler um livro. Você está entrando numa frequência quando você está lendo aquele livro. Quando você está lendo livros fora do corpo, Viagem Fora do Corpo de Robert Murray, você abre lá a primeira página, a segunda, a terceira, você acaba percebendo que você está entrando numa frequência e de repente do nada você sai do corpo quando você vai dormir, sem técnicas, porque houve uma sintonia espiritual. Quando você está lendo livros metafísicos, espiritualistas, você acaba entrando num canal paraperceptível com ondas evolutivas espirituais, espíritos. Essas consciências, elas percebem as nossas leituras, percebem. Quando você está lendo o livro, você está emitindo ondas espirituais para o universo. Você está entrando em comunhão espiritual com outras faixas vibratórias que estão na mesma sintonia que você. Se eu estou na sintonia do sexo, eu vou atrair espíritos lá do umbral e vou abrir até uns portaizinhos para eles, e eles vão conseguir subir umas escadinhas e vão chegar até o meu habitat, até a minha casa. E aí eu estou frito, porque eles vão me escravizar se eu não tiver uma cabeça boa, porque todos nós, até você médio, eu médio, todos somos médio, em primeiro, segundo, terceiro grau, mas se a gente não tiver cabeça, a gente acaba sendo escravizado por espíritos. Eles levam a gente para pornografia, vão vampirizando, coitado dessas pessoas. Vocês acham que não tem médios? E médios até bons, que eles têm alguns que são vampirizados e esses espíritos conseguem levar eles até para as zonas umbralinas, vão trabalhando ele lá em corpo astral, levam eles lá, e aí quando eles voltam para o corpo, eles não entendem porque eles ficam com vontade de fazer sexo, de ver um filme pornô, de fazer isso, porque houve uma influência desses vampiros energéticos, esses vampiros sexuais. De repente você sente vontade de fazer sexo, de repente você sente, sabe, você fica louco, entendeu? Então, eles trabalham no nosso córtex do cérebro aqui, esses espíritos umbralinos, e eles comandam a gente sim com o pensamento deles, porque tem uma ligação espiritual aqui no bindu, né? Aqui atrás da nuca nós temos o chakra ali, eles hipnotizam a gente por ali, por aquele canal. E é perigoso, porque a pessoa, de repente a pessoa é um grande espiritualista e ele começa a desanimar e querer, não que desanimar da carreira metafísica, mas ele começa a sentir aptidões sexuais e muito fortes, e ele acaba vendo, os mentores, modo de falar, mentores
uma magia negra, pesada, do lado sexual. E eles começam a incitar esse cara ou essa moça a terem comportamentos sexuais. Ou dá uma espiadinha ali na pornografia, vai lá, ó, tal, e a pessoa começa a ver sites pornográficos e acaba achando que é até natural. Só que quando ele vai ele tá deixando de viver a vida dele, ele está deixando de fazer trabalhos espirituais, seja no YouTube, em outros lugares. Quer dizer, ele perde o foco da vida, começa a dormir tarde, porque fica aí horas e horas, quando vai ver já deu 2, 3 horas da manhã, ele está ali vendo pornografia ou outras coisas. Quer dizer, e aí a pessoa vai saindo da metafísica, da espiritualidade. Estão entendendo o processo, pessoal? É complicado, mas a gente tem que ser forte. Quando te dá uma aptidão sexual muito forte, de ir para um site pornográfico ou tal coisa, vai ler um livro. Tá vendo aquele livro aí na sua biblioteca, ou na sua escrevininha, ou no seu criado mudo? Leia aquele livro. Você já vai mudar a faixa. Se a gente vai para os lados pornográficos, a gente acaba entrando numa faixa, acaba entrando em conexão com os seres umbralinos. Você vai abrir um portalzinho, ele vai começar a subir as escadinhas que está lá embaixo da terra, né? Ou na crosta terrestre, e vai chegar até o seu habitat. Tá bom, pessoal? Pense nisso. Um forte abraço.